Olá pessoal, essa é uma videoaula sobre análise econômica de projetos de cogeração. A gente vai ver alguns conceitos básicos, por exemplo, o conceito de análise econômica. É, análise de fluxo de caixa, né? O que é um fluxo de caixa? É uma representação gráfica dos ingressos financeiros ao longo dos anos e os dispêndios, os gastos, né? Então, na linha X aqui, eu tenho o tempo, né, correndo em anos aqui nesse caso, né, e os vetores que são colocados para baixo, eles têm intensidade proporcional ao valor e são gastos, investimento, nesse caso aqui investimento inicial, e depois os valores financeiros que são recebimentos, né, que são receitas, também são vetores colocados a cada ano aqui, né, para cima, né, com um valor proporcional ao valor, né, vetor é proporcional ao valor. E aqui F tá colocado, mas seria o valor no futuro, né, equivalente a esse fluxo de caixa. Então a gente pode, usando a taxa de juros, levar todos os valores ou para o futuro ou trazer todos os valores para o presente para ter uma análise de qual seria o melhor investimento. É basicamente isso que a gente vai ver agora, tá? Então, isso para você exprimir o valor do dinheiro no tempo, você tem a taxa de juros, que é representada aqui nas equações pelo I, tá? Essa taxa de juros depende de cada setor, né? Quer dizer, você tem a Selic, por exemplo, que é a taxa de juros mínima do Banco Central, tal, mas se você pegar dinheiro de um banco, a taxa de juros anual é 100% ou 90 e tantos por cento, tá? Então, e para cada setor da economia, por exemplo, setor elétrico, setor petroquímico, a taxa de juros é relativamente mais baixa, porque são investimentos que de longo prazo, com uma certa segurança, tal, garantia. Tem setores mais dinâmicos que exigem, né, para fazer investimento, uma taxa de juros mais alta, porque estão associados a um risco maior, normalmente, né? Então, como é que eu transformo um valor presente aqui? Como é que eu levo esse valor presente para um ano depois, considerando uma determinada taxa de juros? Então, se eu tiver aplicar R$ 100 aqui no valor presente, com uma taxa de juros de 10%, qual vai ser o valor daqui a um ano? Então, eu vou ter o valor que eu investi e mais o valor vezes a taxa de juros. Então dá 100 mais 10%, então vai dar 110. É, onde N é o número de anos que eu quero saber. Se esses mesmos R$ 100 eu quero saber daqui 10 anos, o que eu tenho que fazer? Então eu pego os R$ 100 aqui, o valor do futuro dentro de 10 anos é esses R$ 100 vezes 1 mais I, então 1,1, né, 10% de taxa de juros, elevado a 10, porque são 10 anos. Se eu quiser 20 anos, eleva a 20. Né? Então esse é o valor futuro deste investimento inicial aqui, no valor determinado presente. Né? E se eu tiver um fluxo de caixa, tá? Então, eu tenho não só um ingresso aqui nesse momento, mas eu tenho um ingresso, né, uma receita aqui no ano 1, uma receita no ano 2, no ano 3, no 4 e no 5, né? Então, qual é o valor no futuro de todos esses ingressos aqui, né, desse fluxo de caixa? Então, eu tenho que pegar cada parcela, né? Então, aqui, quero saber o valor lá no futuro. Então, no ano que eu estou computando, que é o quarto ano, eu tenho essa parcela 5 que não é corrigida por juro, porque eu recebi nesse ano mesmo. A parcela que eu recebi no ano 4, ela é corrigida por I mais 1, né? I mais 1 multiplica por I mais 1, então porque foi só um ano. A do ano 3 tem que corrigir por 2 anos, né? Ela tem que ser levada para frente de 2 anos. A parcela do A2 tem que ser corrigida por 3 anos. E a parcela 1 tem que ser corrigida por 4 anos. Então é a soma desses termos aqui, que é cada um desses termos levado lá para o futuro com o número de anos que ele está defasado daquele momento lá. Né? Então, se as parcelas forem todas iguais, né, eu posso generalizar. Então, o valor no futuro dividido pelo valor da parcela, sendo a mesma, né, é igual a I mais 1 elevado a N menos 1 sobre I. Essa é uma expressão, não vou deduzir, né, mas ela dá para calcular. Então, um exemplo aqui bem simples, né? Qual seria o valor da parcela anual para produzir um valor futuro de R$ 100.000 após 20 anos com uma taxa de juros de 15% ao ano? Então, é isso. Qual que deve ser o valor dessa parcela aqui, que eu tenho que colocar anualmente em um investimento que me dá 15% de juros ao ano durante 20 anos, se eu quiser no final ter R$ 100.000. Então, eu coloco aqui o F, ou 100 mil, é igual a vezes o que? 1,15, né, elevado a 20, menos 1, dividido pela
o valor da taxa de juros, que é 0,15. Isso vai dar 102,443A, que é igual a 100 mil, ou seja, 100 mil sobre esse valor vai dar A, que é R$ 976,14 por ano. Tá? Bom, o fator de recuperação do capital, o que é isso? Na realidade, eu quero, ao invés de eu jogar para o futuro todos esses valores, agora eu vou trazer para o passado. Né? Então eu quero saber qual é o valor presente aqui e dado uma parcela. Então o fator de recuperação do capital é qual é a parcela aqui A sobre P. O valor da parcela dividido pelo valor presente. O que é o valor presente? É todas as parcelas trazidas para o momento presente. Então dá essa expressão aqui. E o fator de valor presente, que é esse valor presente aqui, é o inverso disso aqui. É simplesmente o valor presente dividido pela parcela, que dá essa expressão aqui. Desculpa. Por que essa expressão, a gente vai usar ela para quê? No método do valor presente líquido, o que você vai fazer? A gente vai trazer todas as parcelas positivas, né, de cada ano, que é os ingressos, que é quanto eu estou recebendo, a diferença entre o que eu pagava antes da conta de luz e de gás, né, e de combustível, do valor que eu vou pagar se eu fizer o projeto de cogeração. Então esse valor tem que ser positivo, eu tenho que gastar menos do que eu gastava, né? Trazer todas essas parcelas para o presente e subtrair do investimento, que é feito no presente mesmo. Então, por exemplo, né, um investimento inicial de 17 milhões para comparar dois projetos de cogeração. Né, um investimento que eu tenho de 17 milhões para um sistema de cogeração que gera uma receita anual de 2,3 milhões, né, em redução do consumo de eletricidade e combustíveis. E um outro que é mais baratinho, 15 milhões, e gera uma receita de 2 milhões por ano. Também gera uma receita menor. Qual dos dois é melhor? Qual dos dois tem maior VPL, valor presente líquido? Né? Considerando uma mesma taxa de juros, que é 10%, e o mesmo período de tempo, né? Que depois de 15 anos eu tenho que fazer outro projeto, que sucatear aquele lá. Então, o valor presente líquido vai ser o quê? O valor do investimento, né? Mais cada parcela, só que agora não multiplicada, mas dividida, né? Porque eu não estou levando para o futuro, eu estou trazendo para o presente. Então eu pego a parcela do ano 1 e divido por I mais 1, né? Parcela do ano 2 e divido por I mais 1 elevado ao quadrado, que é 2 anos. Aqui do ano 3, do ano 3 e assim por diante. Então é a soma dessas parcelas. Que vai dar, a hora que eu faço essa somatória dessa PG aqui, eu vou ter o valor presente líquido é o quê? A vezes esse negócio aqui, que é aquela expressão aqui, ó, esse P vai ser A vezes esse negócio aqui, né? Que é essa expressão, menos o investimento aqui. Tá? Então, o valor presente líquido é o valor da soma, né, de todas essas parcelas aqui, né, trazidas para o momento presente, portanto divididas por I mais 1, elevado ao número de anos que cada uma pertence, menos o investimento. Então, quanto maior o valor presente líquido, ou seja, quanto maior for o valor desse daqui, trazido, a soma das parcelas trazidas para o presente, para um mesmo investimento, melhor é a rentabilidade desse investimento. Tá? Então, nesse caso aqui, no caso do primeiro projeto, era 17 milhões de investimento e a parcela aqui era de 2,3. Né? O valor aqui dentro, calculado para os dois projetos, é o mesmo, porque é a mesma taxa de juros e o mesmo tempo. Então, você faz essa conta aqui. No primeiro caso, essa conta dá esse valor vezes 2,3, que vai dar 17,49. E o investimento 17 sobra, então o valor presente líquido é 490 mil. No caso do segundo, eu tenho investimento de 15 milhões e este valor aqui calculado por curso, só que em vez de multiplicado por 2,3 é multiplicado por 2. Né? E aí vai dar 15,212 menos 15, ou seja, dá 212 mil. Então, no caso aqui, o primeiro investimento tem uma maior VPL. Seria mais vantajoso desde que eu tenha 2 milhões a mais para investir. Né? Outro critério para analisar investimento, qual seria o melhor investimento, né? É a taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? Essa expressão é a mesma daquela lá, tá certo? Então isso aqui é o fluxo de caixa trazido para o momento presente, né? O número de parcelas que eu tenho, o valor da parcela e o número de parcelas que eu tenho, tal, menos o investimento. E o que é a taxa interna de retorno? Na realidade aqui eu quero saber qual é o I
que faz este valor ficar igual a esse, ou seja, zerar o valor presente líquido, né? Então, naquele caso lá, tinha dado taxa taxa de juros era 10%. Aqui eu vou ter que ir chutando valores da taxa interna de retorno um pouquinho maiores, né? Porque de 10, porque 10 deu positivo, tá? Então eu vou chutar um valor aqui, vai dar até zerar isso, não tem muito jeito, é processo iterativo, né? No caso dos dois, a taxa é levemente superior. Aliás, lá ela era 15%. No exercício, o que a gente fez era 15%. Não, era 10%, isso mesmo. Mas o valor vai ser levemente superior a 10%, tá? Mas não chega a 11%, a TIR dos dois, e é muito parecido. Os dois investimentos estão muito próximos aí naquele caso. O outro parâmetro bem interessante e simples de se calcular é o tempo de retorno do capital ou payback, né? Tempo de payback, que o payback simples é simplesmente o valor do investimento dividido pelas parcelas anuais aqui, tá? Então você investiu, no primeiro caso, 17 milhões e cada parcela anual é de 2,3 milhões, então quanto tempo demora para eu recuperar os 17 milhões sem contar juros, né? Tem um payback composto, mas não, né? O payback simples é bastante usual de ser calculado. E é bem, você faz de cabeça até, né? Nesse caso aqui, dá 7,39 anos, e no caso 2 era 15 por 2 milhões, né? 15 milhões de investimento e cada ano o ingresso era de 2, então vai dar 7 anos e meio. Então, nesse caso também, tanto o VPL, né, do primeiro caso, como o taxa de retorno do capital, né, o tempo de retorno do capital, são menores no primeiro caso, seria o mais interessante. Um outro aspecto que é importante, nesse caso aí a gente usou o mesmo tempo né, as duas plantas de cogeração tinham o mesmo tempo de vida útil, 15 anos. Se eu tiver plantas com tempo de vida útil diferente, uma é 15, outra é 20, por exemplo, eu tenho que achar um mínimo número de anos que chegue ao final, as duas plantas tenham ao final ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso aqui, entre 15 e 20 seria 60 anos, eu multiplicaria esse daqui por 4, então eu teria que fazer 4 investimentos, né, de 15 milhões e durante 60 meses, e os ingressos durante 60 meses, e aqui eu faria 3 investimentos de 20 milhões para dentro de 60 anos as duas acabarem ao mesmo tempo, né? E aí eu posso comparar. E tem finalmente também um valor residual, né? Quer dizer, após 15 ou 20 anos que acabou a vida útil daquele investimento, eu vou sucatear aquilo, mas tem um valor residual de venda para, enfim, que você deveria também considerar como ingresso extra, tá? Num caso real. Em geral, aqui no nosso exercício não vamos usar isso, tá? Bom, a bibliografia está aqui, mas basicamente a ideia então é que vocês no projeto trabalhem façam análise econômica dos investimentos, por isso que em geral eu peço para vocês fazerem duas propostas de cogeração, ou com dois equipamentos diferentes, ou com duas formas de operação diferentes, e ver qual é a que dá melhor retorno, né? Então, quais são os parâmetros? Qual é a TIR, qual o valor presente líquido e qual o tempo de retorno do capital. Tá? Basicamente isso. E não se esqueçam que, bom, uma coisa é investimento feito naquele momento e a outra, o que são os ingressos financeiros a cada ano? Volto a insistir, é a diferença entre a tarifa, o custo anual de eletricidade e combustível que o usuário tinha antes de fazer a cogeração e comparado com o valor que ele vai ter após a implantação da cogeração. Por isso que vocês têm que saber fazer as contas, né, de quanto ele gasta atualmente sem ter cogeração e a partir das planilhas, né, como a gente viu no exemplo lá, você consegue calcular qual vai ser o novo custo depois de implantada o sistema de cogeração. A diferença entre esses dois custos é o ingresso anual que você vai ter para fazer a análise econômica. Tá bom? Beleza, até mais, pessoal.